Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês mais dicas de Feng Shui, tá? Muito legais que vocês podem fazer ainda esse ano, tá? Eu vou compartilhar então aqui a tela. Então vamos lá, tá? Eu sou a Melissa Nieva, para quem não me conhece, eu sou arquiteta e sou especialista em Feng Shui. Então vamos lá para a primeira dica. Gente, tira sempre os sapatos quando chegar em casa. Isso não é por causa da pandemia, isso é sempre tem que ser feito. A pandemia fez a gente começar a pensar, né, que a gente tem que tirar os sapatos para entrar em casa para não trazer o vírus, mas na verdade não é só o vírus, é toda a sujeira que tem na rua e fora isso, toda a energia que a gente carrega na sola do sapato, porque a gente não sabe onde a gente pisou. Você não sabe se quando você passou ali pouco antes teve uma briga, se você passou em frente a um hospital e uma pessoa estava chorando ali naquele lugar, ou em frente a um cemitério, então a gente não sabe onde a gente pisa. Então a gente traz muita energia densa na nossa sola do sapato. Então tem que sempre tirar os sapatos quando chegar em casa, tá? Segunda dica, posição da cama é muito importante. A gente passa um terço da nossa vida na cama, um terço da nossa vida dormindo. E na hora que a gente dorme, é a hora que a gente está mais vulnerável, o nosso corpo desliga. Então, a posição da nossa cama é muito importante. A gente tem que estar numa posição que se chama posição de comando. O que é essa posição? Você tem que ter uma parede cega atrás de você, isso vai te trazer proteção, vai te trazer segurança, você vai dormir melhor por causa disso. E você, aonde você estiver, você tem que conseguir olhar a porta de entrada. Você não precisa ter que virar a cabeça para conseguir escutar um barulho, você não precisa ter que virar a cabeça para saber o que está acontecendo. Você está de frente para a porta de entrada. Isso faz com que você fique uma pessoa no dia a dia, você se torne uma pessoa confiante e que encara a vida de frente, tá? Você vai passar a encarar a vida de frente, você vai encarar os desafios, vai encarar as oportunidades, você vai encarar tudo de frente. Então, a posição da cama é muito importante. Terceira dica, no seu quarto tem objetos impares. Objetos impares no quarto é muito legal, principalmente no quarto de casal, tá? Você ter tudo impar e tudo simétrico é muito bom para um quarto de casal, porque mostra o equilíbrio do casal. Você ter, de repente, uma mesinha de cabeceira de um lado maior do que a outra que está do outro lado, não é legal, porque pode causar competição entre o casal. Então, você ter tudo igual e simétrico é muito bom para um quarto de casal, principalmente, tá? De solteiro também. É importante, mas para o de casal é essencial você ter objetos sempre impares. Então, colocou um quadrinho, coloca dois. Colocou um abajur de um lado, coloca o abajur do outro lado. Então, isso é bem importante também, tá, gente? Para a harmonia do casal. A próxima dica, dica 4. As quinas podem prejudicar seu bem-estar. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, tem esse pilar aqui nessa coluna e a quina dela está apontando para a pessoa que vai sentar aqui no sofá. O que acontece? Essa quina, ela se torna uma coisa chamada seta invisível ou seta venenosa. Então, ela fica o tempo todo apontando para a pessoa que está ali. É como se você ficasse o tempo todo com o dedo apontando para cima de você. A pessoa que passa muito tempo sentada nesse sofá, tá? Submetida a essa seta invisível, ela vai se tornar uma pessoa que ela vai achar que todo mundo está cobrando muito dela, que as pessoas exigem demais dela, que ela fala uma coisa, a pessoa entende outra. Então, ela vai se tornar uma pessoa assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aonde a gente posiciona os nossos móveis, principalmente móveis que a gente passa muito tempo, para a gente não ficar muito tempo submetido a essas flechas invisíveis. Próxima dica, dica 5, mantenha a porta do banheiro sempre fechada. Gente, o banheiro ele tem uma energia muito densa, que é a energia do encanamento de esgoto. Ela é uma energia fóssil. E essa energia, ela se espalha pelo ambiente, tá? Se você deixar a porta aberta, ela vai se espalhar mais ainda. Então, mantém sempre a porta do banheiro fechada. E outra dica, ralos fechados. E janela do banheiro sempre aberta, porque ela vai dar para o exterior. E portas e ralos sempre fechados, tá?
tenta conter essa energia densa só aí dentro, para ela não se espalhar pela sua casa. Iluminação é essencial, principalmente a iluminação natural. A iluminação, se você tiver um ambiente que não tem boa iluminação natural, então coloca uma boa iluminação artificial nele. Mas os ambientes têm que ser iluminados, tá, gente? Nada de ambiente escuro. Os ambientes têm que ser iluminados. O Qi, ele precisa da iluminação. Ele não funciona bem em ambientes escuros. O Qi ele tem que estar sempre em movimento. E a iluminação ajuda muito o Qi a se movimentar. Dica 7. A posição do seu sofá deve ser convidativa. O que isso significa? Você não é legal você colocar o seu sofá de costas para a porta de entrada, porque quando a pessoa chega, é como se os moradores da casa estivessem virados de costas para o convidado, né? Para o visitante. Então, eles estão de costas para aquela pessoa. Isso não é convidativo. Fora que o sofá, nessa posição de costas para a porta, ele está fora da posição de comando. Então, o ideal é o sofá ter a parede cega atrás dele, igual a cama. Se você passa muito tempo no sofá, né? Ter a parede cega atrás dele e de frente para a porta. Mesmo não passando muito tempo no sofá, deixe ele numa posição convidativa, para quando o seu convidado chegar na sua casa, ele se sentir à vontade, se sentir confortável, se sentir bem-vindo. Dica 8. Cuidado onde você posiciona seus espelhos. Gente, espelho é tudo de bom. Eu adoro espelho. Só que tem locais que não são bons de você colocar espelhos. Por exemplo, banheiro. O espelho ele duplica tudo. Então, ele duplica a gente, ele duplica o ambiente e ele duplica a energia também. Você colocar um espelho no banheiro, eu tenho espelho no meu banheiro, tá? Não consigo escovar o dente sem me olhar no espelho. Mas o meu espelho é pequeno, é um espelho só de rosto. Quanto menor o espelho do banheiro, melhor. Porque ele vai duplicar essa energia fóssil que eu tinha dito, né? Essa energia densa. Ele duplica, principalmente se ele espelhar o vaso sanitário. É pior ainda. Então, no banheiro não é legal. Espelho refletindo a pessoa dormindo é péssimo, porque a pessoa pode se sentir desconfortável enquanto dorme. Espelho, enquanto você trabalhar refletido num espelho é muito ruim. Se você trabalhar 8 horas refletido, você vai sentir o cansaço de quem trabalhou 16 horas. Então, porque ele está duplicando, ele duplica as coisas, então ele vai duplicar o seu cansaço. Então, muito cuidado onde você posiciona os espelhos. Nunca posiciona ele no local que você passa muito tempo. De jeito nenhum refletindo a cama e no banheiro o menorzinho possível. Plantas choronas podem trazer desânimo. Essas plantas elas têm uma energia muito yin. A energia yin é a energia da quietude, é a energia do frio, do úmido, do escuro. Então, se tem alguém na casa que já tem alguma tendência a ter um tipo de desânimo ou até uma depressão, de jeito nenhum ter plantas choronas dentro de casa, tá? Plantas choronas são essas que crescem para baixo, samambaias, jiboias, essas plantas assim são as plantas choronas. Então, de jeito nenhum você ter esse tipo de planta dentro de casa, tá? Agora, você pode, se você é uma pessoa super agitada, você pode até ter uma planta dessa, não tem problema, tá? Plantas pontiagudas podem trazer conflitos. Já essas plantas como as espadas, elas são plantas muito yang. A força yang, ela já é o contrário da yin, né? Então, ela é de expansão, ela é do quente, do movimento, então, da claridade. Então, essa planta, ela traz agitação. Se você é uma pessoa que mora sozinha, que é muito quieta, muito já com tendência a ter uma depressão, é bom você ter uma plantinha dessa dentro da sua casa, porque ela vai te animar, vai deixar você querendo sair, você querendo ver gente, fazer coisas, ser produtiva. Agora, se é uma família morando numa casa e a família já é meio agitada, não é bom ter esse tipo de planta, porque pode causar brigas entre irmãos, entre marido e mulher, pode trazer conflito, porque as pessoas ficam agitadas demais. Dica 11, evite objetos quebrados em casa. Gente, se você tem um objeto, você tem que ter um porquê de você ter aquele objeto, tá? Então, vamos supor, esse relógio aí do exemplo. Você tem esse relógio porque ele precisa funcionar para você ver a hora. É para isso que ele serve. Então, ele tem que funcionar. A partir do momento que ele está quebrado, você tem duas opções. Ou você põe ele para consertar,
e depois você pega ele e deixa ele funcionando na sua casa, ou você doa ele para alguém que vá consertar. Agora, manter ele na sua casa quebrado, do tipo, depois eu conserto, é aquele negócio que a gente não conserta nunca, né? Aí quando a gente vê aquele relógio está lá há 1 ano e não consertou ainda. O Qi, ele tem que estar em movimento. Quando ele encontra objetos que não são usados, objeto quebrado, ele não é usado, ele está quebrado, não tem como usar. Quando ele encontra objetos que não são usados, que estão lá parados, ele vai ficar, o Qi vai estagnar ali naquele local. Aonde a energia ficar estagnada, vai causar uma âncora energética. A área que essa âncora energética tiver, né, depois que a gente aplicar o Bagua e ver e todas as áreas da vida do morador, a área que aquele objeto tiver vai estar causando uma âncora energética naquela área. Pode ser relacionamento, pode ser prosperidade, pode ser trabalho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Mesmo que você não saiba, não tenha o Bagua aplicado na sua casa e não saiba quais são as suas áreas, tire esses objetos dentro da sua casa, nem que seja para consertar ou que seja para doar para alguém que conserte. Mas tira, porque não importa a área que ele tiver, a área que ele tiver, ele vai estar te dando problema, né? Então, tira ele. Dica 12. Não guarde o que não usa. Da mesma maneira que você não pode ter o objeto quebrado, se você tem uma camisa que você não usa, a camisa também, ela foi feita para ser utilizada. Se você compra aquela camisa e aí chegou em casa, não viu que não gostou dela e tudo, mas guarda no armário, porque pode ser que um dia eu use. O que acontece? Ela vai ficar 1 ano, 2 anos lá dentro, sem ser usada, vai estagnar a energia, vai te trazer âncora energética. E outra coisa, ela foi feita para ser usada. Então, você não está deixando com que o padrão energético da camisa seja utilizado. Pega essa camisa, doa para alguém que vai usar. Você vai estar fazendo um bem a uma pessoa que está precisando. Você vai estar fazendo um bem à camisa, porque ela precisa ser utilizada, e vai estar fazendo um bem a você, que vai estar se livrando dessa âncora energética da sua casa. Dica 13. Cuide muito bem do seu fogão. Gente, o fogão é o rei da nossa casa. Tá? Aonde ele está, a área que ele está, ele vai te trazer muita abundância. Porque o que o fogão faz? Ele pega ingredientes e transforma em alimento. Então, ele é responsável por trazer o alimento à família. Então, ele é muito importante, ele traz abundância. Então, se ele estiver na área do relacionamento, ele vai trazer abundância de relacionamento. Se ele estiver na área da prosperidade, ele vai trazer abundância de dinheiro. Na área do trabalho, vai trazer abundância de trabalho. Então, aonde ele estiver, ele vai te trazer muita abundância. Então, cuida muito bem dele. Ele tem que estar sempre muito bem limpo. Todas as bocas têm que estar funcionando. Usa todas as bocas, mesmo que você faça pouca comida. Mas eu moro sozinha. Então, você usa uma boca hoje, no dia seguinte você vai usar a outra. Vai intercalando para todas as bocas serem usadas. Tá? E cuida muito bem dele, trata ele com muito carinho, porque ele é o cofre da sua casa. Ele está te trazendo muita abundância onde ele está. Dica 14. Deixe espaço para a circulação do Qi. Já entrou naquela casa que parece que a pessoa comprou o móvel... Parece que o móvel era de outra casa, era de uma casa maior, e a pessoa foi e colocou naquela casa menor e ficou tudo entulhado. Aquela casa que você entra que a mesa é gigantesca, não tem nem espaço para você passar em volta dela. O sofá é enorme, não sobra lugar para você andar, de tão grandes que são os móveis. Então, o que acontece? A gente tem que comprar móveis, tem que ter os móveis proporcionais ao ambiente que a gente mora. Se a gente mora num ambiente de cômodos pequenos, a gente tem que ter móveis pequenos. Se a gente já mora num ambiente com cômodos grandes, a gente pode se dar o luxo de ter móveis maiores. Mas o que importa é o seguinte, da mesma maneira que a gente precisa de espaço para circular pela casa, o Qi é a mesma coisa. Ele também precisa ter espaço para circular pela casa. Senão ele vai parar, vai bater numa mesa e vai parar. E não vai conseguir andar. E ali ele vai ficar estagnado, vai trazer âncora energética. Então vamos deixar espaço. E tudo arrumado, organizado, limpo. O Qi, ele precisa disso, organização, limpeza, espaço, carinho, né, pela casa. Dica 15, use sempre a porta principal. Gente, a pessoa que mora na casa, o morador da casa,
é o rei da casa, é a rainha da casa. Essas pessoas são as donas da casa. Mesmo que você mora de aluguel, aquela casa naquele momento é sua, você está pagando por ela. Então, eu sou a rainha da minha casa. Eu nunca vou entrar pela porta de serviço, porque eu nunca vi uma rainha entrando pela parte de serviço do castelo. Eu só vejo a rainha entrando por aquela porta maravilhosa, magnífica, andando no tapete vermelho e sentando no trono. Quem entra pela porta de serviço são os outros. A rainha não. E eu sou a rainha da minha casa. Então, cada um tem que se considerar assim. Com isso, você vira a rainha da sua vida, você vira o rei da sua vida, tá? Então, se você passa a entrar pela porta de serviço, você está dando chance aos outros de tomarem conta da sua vida por você. Quando você entra pela porta de entrada, o que você está fazendo? O que você está dizendo para o universo? Eu sou dono da minha vida, eu sou o rei, eu sou a rainha da minha vida. E eu que escolho as minhas próprias decisões. E a última dica, 16, ame a sua casa. Gente, a nossa casa, a gente tem que amar estar na nossa casa. Então, não adianta seguir todas essas dicas que eu falei antes, da 1 a 15, se você não amar a sua casa. Não adianta, por exemplo, você se livrar, como eu falei assim, não tenha móveis grandes, só que a sua mesa é enorme e você é apaixonada pela sua mesa. Então, fica com ela. Mais vale você ficar com ela, mesmo sabendo que ela está bloqueando um pouco a passagem, do que você simplesmente trocar por uma mesa menor que não vai, de repente, te satisfazer tanto. Não é aquela mesa que você era apaixonada. Então, não vale a pena, tá? Ame a sua casa em primeiro lugar. Então, gente, essas foram as 16 dicas de Feng Shui. Nos próximos vídeos eu vou me aprimorando em cada uma delas. A gente vai falar melhor sobre elas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo para todo mundo e bora aplicar isso tudo ainda esse ano, tá, gente? Que dá tempo ainda. Beijo, tchau!